Olá pessoas, sejam novamente bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. É um prazer enorme estar com vocês. Hoje nós vamos para além dos rótulos, né? Nós vamos mergulhar na realidade do que é ser macho alfa e do que é ser macho beta. Você diversas vezes, né, em diversos ambientes, já sentiu, né, que existem pessoas que têm uma liderança natural, né, que elas dominam o ambiente ao redor naturalmente, muitas vezes sem nem falar nada. Elas estão ali, elas dominam, elas pedem uma coisa, já são prontamente atendidas. Você com certeza já se deparou com isso, né? Ou seja, você percebeu que existe uma hierarquia invisível, né? Você percebeu que alguns lideram naturalmente, enquanto outros parecem sempre estar na sombra, né? Mas esqueça aquela ideia, né, de que macho alfa é agressivo, de que o macho beta é submisso, não pega ninguém. Esquece isso, né? Nós vamos falar sobre o que a psicologia e o comportamento humano dizem sobre isso. Esses termos, eles vêm, esse termo macho, esse termo, desculpa, esse termo alfa e esse termo beta, eles vêm da biologia. A biologia é que classifica alfa e macho beta lá nos grupos, né? No grupo dos macacos, que tem lá o macho alfa e tem o macho beta, né? Ali sim há um comportamento agressivo. Entre nós humanos, esse fator não existe. Existe sim uma questão de comportamento que diferencia o macho alfa do macho beta, mas não há questão de agressividade ou de submissão. Não existe isso, entendeu? E ser beta não é ser um fracassado, né? Como dizem por aí, ser beta é um fracassado, ser alfa é ser um valentão. Não, nada disso. A diferença real não está no seu DNA. A diferença real está na inteligência emocional e no valor percebido. Entende? As pessoas percebem uma inteligência emocional naquela pessoa, que ela sabe lidar com diversas situações, entendeu? E sabe conduzir situações mais complicadas. O arquétipo alfa, ele remete à liderança, segurança. E a primeira característica, né, do macho alfa é o quê? É a inteligência emocional. Ele não explode, ele resolve as situações. A segunda característica, ele tem propósito. Ele não precisa de validação. Ele não precisa de validação feminina, não precisa de validação social. Ele tem uma missão a ser cumprida. É como se ele tivesse uma missão a ser cumprida. E essa missão que o macho alfa tem é uma missão muito clara. Ele tem uma missão muito clara sobre as coisas que ele busca. A terceira característica do macho alfa, ele possui os ombros relaxados. Ele é uma pessoa relaxada. Ele possui os ombros relaxados. O contato visual dele é um contato visual mais firme. Ele tem uma fala mais pausada, entendeu? O verdadeiro alfa não precisa dizer que é o líder. Ele não precisa dizer que é o líder.
As pessoas sentem isso pela sua própria presença. Naturalmente, as pessoas olham, sentem a presença do alfa e já sabe naturalmente que ele é o alfa. Mas a pessoa não sabe isso linguisticamente. Ah, ele é o alfa. Porque ninguém fala nesses termos. Esse termo foi um termo criado aqui na internet, ali no meio Red Pill ali, que criou esse termo. Mas de modo geral, na sociedade, ninguém usa isso. Ninguém fala, pô, esse cara é alfa. Ninguém fala isso. As pessoas sentem conscientemente isso, né? Agora, nós vamos falar sobre as características principais do beta. O problema do beta é sempre cair na armadilha da validação. Ele sempre quer ser o bonzinho, ele nunca quer contrariar os outros, porque ele faz isso para não entrar em conflito. E não entrando em conflito, ele vai ser aceito. Mas aí é que mora o problema, que normalmente ele acaba sendo deixado de lado, esquecido, tratado como qualquer um. Você já deve ter visto isso. Talvez já até tenha passado por isso. E isso tem muito efeito com mulheres, quando você concorda com tudo, para ter a validação dela, para ser aceito por ela, né? É muito comum com mulheres, mas acontece com homens também. Você está ali num grupo de amigos e está concordando com tudo, não tem uma opinião própria, aceita tudo. A tendência é você ser deixado de lado, ser, vou dizer, descartado. Essa que é a verdade. A segunda característica do beta é que ele é reativo, né? Qualquer coisa o tira do sério. Ele se importa muito com as opiniões alheias, se importa muito com o que pensam dele, com o que vão dizer dele, diferente do macho alfa, que não está nem aí porque as pessoas pensam. Então o beta é assim, ele se importa, se preocupa com o que vão pensar dele, né? Muitos homens caem no comportamento de beta para serem aceitos. Tem um cachorro aqui, caraca, que late pra caramba, ele não para de latir um minuto. Passa quase 24 horas do dia latindo. Acho que ele quer participar do vídeo, mas não tem problema, não faz mal. Então, voltando, muitos homens caem, né, nessa armadilha, né, de ser beta, de querer participar, de querer pertencer a algum grupo, aquela sensação, aquela necessidade de pertencimento. Mas saiba que isso é uma coisa mutável, é algo que você pode mudar em você. É uma coisa que dá para transicionar. Não é uma sentença. Isso pode ser modificado. E como fazer essa transição? O primeiro ponto é você cuidar bem de si mesmo, cuidar do seu corpo, cuidar do seu intelecto, como dizem por aí, né? Cuidar do shape, ter um shape, né? Não necessariamente você ficar bombadão, não, mas ter um corpo saudável, visivelmente saudável, uma mente visivelmente saudável, um modo de se expressar visivelmente saudável, né? Isso vai melhorar muito a sua confiança, né? Outro ponto é você aprender a dizer não. Dizer não é necessário em muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, né? Aprenda a dizer não. Isso, quando você diz não, você já impõe um respeito instantâneo, impõe um respeito imediatamente. Outro ponto é fale menos, procure falar menos e ouvir mais, porque quem fala menos ouve mais e quem ouve mais aprende mais. Procure falar menos.
Não há necessidade de ficar tagarelando como se fosse, né, um rádio alto-falante, né? O outro ponto é: assuma as responsabilidades. Pare de culpar o governo, o Estado, a prefeitura, o senador, o cachorro. Para com isso. Assuma as responsabilidades. Até porque boa parte das coisas que nos acontecem são por nossa própria escolha, por nossas próprias atitudes. Eu havia até falado num vídeo, né? Que para toda ação há uma reação. Na maioria das vezes, foram ações que tivemos que nos levaram a ter aquele resultado. Então, pare de atribuir culpa aos outros. Assuma a responsabilidade. No fim das contas, ser alfa é sobre ser a melhor versão de si mesmo. Nada mais do que isso. Ser alfa nada mais é do que você se melhorar como pessoa. Cuidar da cabeça, cuidar do corpo, cuidar das expressões, das relações sociais. Nada mais é do que isso. Lá no mundo animal, a biologia explica, né, o comportamento do alfa. O alfa ele precisa copular o máximo de número possível. Ele precisa copular o máximo de números de vezes possível para perpetuar a sua espécie e perpetuar a espécie da melhor, a espécie mais saudável. Entre nós não é bem assim que funciona. Entre nós é mais uma questão psicológica. E ninguém define uma pessoa como alfa ou como beta. Ninguém faz isso na sociedade, ninguém. Mas a gente sente isso psicologicamente. Essas influências são psicológicas. Então tira da cabeça essa questão de macho alfa, de macho beta, que o macho alfa tem que ser todo trincado, que o macho beta não, isso não existe. Tudo é uma questão de comportamento. É claro que, por exemplo, aqueles que se chamam, que dizem incel, precisa se melhorar. No mínimo possível, para ficar o mínimo aceitável possível, porque o aspecto físico muito franzino, muito estranho, também causa repulsa. Mas, de modo geral, ser alfa é isso, é ser o melhor de si mesmo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil e ajudou a desmistificar esses mitos que por aí rolavam, se inscreve aí no canal. No mais, um grande abraço e um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo.